Me desculpe, senhor, mas essa mesa é destinada a clientes comuns. Por favor, o senhor precisa se retirar. A voz do gerente ecoou alto demais, alcançando cada canto do restaurante. O homem mais velho parou no meio do movimento, segurando firme sua muleta. Ninguém se mexeu, ninguém disse uma palavra. Silenciosamente, um cartão escorregou de seu paletó e caiu no chão. Nele se lia: veterano deficiente da Marinha dos... Nenhuma explicação, nenhum protesto. Apenas um silêncio pesado e constrangedor. Na mesa ao lado, 3 homens fardados da Marinha se entreolharam e se levantaram, em uníssono, com movimentos calmos, porém decididos. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. O nome do senhor era Raymond Ellis, 78 anos. Um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, agora amputado da perna direita, sempre com sua muleta ao lado. Morava sozinho em um subúrbio pacato e tinha hábitos simples. Aos domingos, fazia questão de almoçar no pequeno restaurante perto do posto de gasolina. Sempre na mesma mesa, a de número 9, bem próxima da janela onde entrava luz suficiente para ler o jornal. Raymond não buscava atenção. Se vestia com discrição. Usava um crachá de identificação de veterano pendurado no pescoço. Não para se vangloriar, mas para que entendessem suas limitações físicas e respeitassem seu tempo. Naquele domingo, sua mesa habitual estava ocupada. Então escolheu a mesa 6, próxima à passagem. Pediu seu lanche habitual, sanduíche de frios, sem queijo e café preto. Tudo parecia normal, até a chegada de um novo gerente. Um homem alto, com feições rígidas, que se aproximou decidido. Com licença, senhor. Essa mesa precisa estar disponível para os demais clientes. Poderia se sentar no fundo do salão? Raymond, confuso, respondeu: mas eu já fiz meu pedido. São ordens superiores, rebateu o gerente indiferente. Se não cooperar, terei que pedir que se retire. Alguns clientes levantaram os olhos incomodados, mas não disseram nada. O garçom apenas desviou o olhar. Raymond então segurou sua muleta e, com dificuldade, tentou se levantar. O crachá escorregou de seu pescoço e caiu. Estava desbotado, mas ainda se lia claramente: veterano da Marinha dos ESA-UA, deficiente, 1971. Aquele restaurante era seu refúgio. 3 anos seguidos frequentando o mesmo lugar, sempre aos domingos, logo após a missa. Dirigia seu velho Honda até lá, encontrava a mesma garçonete, a senhora Rodrigues, que já sabia de cor seu pedido e sempre trazia guardanapos extras, pois sabia que suas mãos trêmulas às vezes dificultavam as refeições. Mas aquele novo gerente, Derek Morrison, não o conhecia. Recém-contratado após uma mudança de administração, sua missão era clara: tornar o restaurante mais lucrativo. E para ele, Raymond representava o tipo de cliente que precisava ser desencorajado. Idosos que se movem devagar, ocupam mesas por muito tempo e consomem pouco. O que Derek não via era a história por trás da muleta. Os 23 anos de serviço na Marinha, as missões no Vietnã, as feridas reais e invisíveis. O crachá no chão era mais que uma identificação. Era o símbolo de sacrifícios que muitos nem imaginavam. Enquanto Raymond, constrangido, se equilibrava para sair, os 3 homens da mesa ao lado se moveram. Vestiam uniformes de gala da Marinha. Pelas insígnias, era possível identificar um tenente-comandante e 2 suboficiais. O oficial mais graduado largou os talheres e se levantou com postura firme. Os outros 2 o seguiram sem hesitação. Com um tom calmo, mas cheio de autoridade, ele se aproximou. Senhor, por favor, sente-se novamente. Derek franziu a testa. Com licença, senhores, isso não lhes diz respeito.
o segundo marinheiro. Respondeu sereno e direto. Acabou de expulsar um veterano com deficiência, na frente de 3 oficiais da Marinha em serviço ativo. Quer mesmo manter essa postura? O ambiente ficou em suspenso. O terceiro militar, com a insígnia dos SEALs, deu um passo à frente, recolheu o crachá do chão e o entregou de volta a Raymond. Obrigado por manter sua promessa ao país, senhor. Silêncio. Nenhum murmúrio, nenhuma resistência. Apenas o ar denso carregado de respeito e constrangimento. O tenente-comandante se chamava Will Munro. Estava comemorando um exercício de treinamento bem-sucedido com seus homens. O suboficial Marcus Chen e o jovem James Rodrigues. Todos tinham vivido o campo de batalha e todos reconheciam o que significava servir e ser ignorado depois. Eles notaram Raymond assim que ele entrou. A postura, o modo respeitoso de se mover, a dignidade contida nos pequenos gestos, tudo isso os fez lembrar de casa, de veteranos que cruzaram seus caminhos. Mas o que os moveu não foi a aparência de Raymond, e sim a forma desrespeitosa como ele foi tratado. Isso eles não podiam ignorar. Senhor, disse Munro ao gerente firme, o senhor entende a gravidade do que acabou de fazer? Derek, com o rosto vermelho de irritação e vergonha, rebateu. Não me importa quem vocês acham que são. Eu sou o gerente e decido quem se senta onde. Chen avançou um passo, seu treinamento SEAL refletido na precisão dos movimentos. Nós somos a Marinha dos Estados Unidos. E o senhor acabou de discriminar um veterano com deficiência física. Rodrigues completou com tranquilidade. Aquele homem serviu ao país por mais de 20 anos. Ganhou o direito de se sentar onde quiser. Maria, a garçonete, voltou às pressas, com o sanduíche e o café. Senhor Ellis, por favor, aceite minhas desculpas. Volte a se sentar. Raymond olhou para os 3 marinheiros, para os clientes agora atentos e para Derek, que finalmente entendia o peso do erro que cometera. Não. Quero causar confusão, sussurrou Raymond. Posso almoçar em outro lugar. Não, senhor, respondeu Munro, firme. O senhor não deveria sair. Chegou primeiro, fez seu pedido e não fez nada de errado, exceto servir sua pátria com honra. Enquanto os celulares eram sacados, registros sendo feitos e postagens digitadas, Derek percebeu que seu cargo não valia mais do que o respeito perdido naquele momento. Tudo bem. Desta vez, ele pode ficar. Mas no futuro, preciso ser avisado com antecedência sobre qualquer acomodação especial. Rodrigues, que até então permanecera calado, colocou-se firme diante de Derek. Senhor, não há nada de especial em tratar um veterano com respeito. Básico. Isso deveria ser regra, afirmou. Uma senhora idosa, sentada próxima, filmava a cena com o celular. Poucos minutos depois, ela postou o vídeo em um grupo local de apoio a veteranos, com a legenda: 3 heróis da Marinha se levantaram para defender um veterano mais velho que estava sendo maltratado. É isso que honra significa. Munro colocou a mão no ombro de Raymond com respeito e perguntou: Senhor, nos concederia a honra de almoçar conosco? Seria um privilégio. Os olhos de Raymond se encheram de lágrimas, que ele tentou disfarçar, ajustando os óculos. Desde que deixou o serviço ativo, 37 anos atrás, ninguém jamais o havia tratado assim. Seria uma grande honra para mim. Os 3 marinheiros levaram seus pratos até a mesa de Raymond, transformando o que começou como um confronto humilhante em um momento de união entre guerreiros de diferentes gerações, ligados por valores compartilhados e respeito mútuo. À medida que se acomodavam, os outros clientes começaram a compreender o que assistiam. Não era apenas um idoso sendo maltratado, mas o vínculo invisível que conecta todos que serviram, independente de tempo ou lugar. Derek Morrison os observava, do balcão, finalmente percebendo a dimensão do seu erro. Para ele, Raymond era apenas um cliente problemático.
Para aqueles militares em serviço ativo, ele era um irmão de armas. A dona do restaurante, Sra. Patel, que havia saído da cozinha para o movimento da tarde, ao ver 3 oficiais da Marinha sentados com Raymond e entender o ocorrido, mudou sua expressão de confusão para firmeza. Caminhou até Derek e, em voz baixa, mas firme, ordenou: "Venha comigo ao escritório, agora." Enquanto Derek seguia relutante, Monroe virou-se para Raymond, demonstrando interesse genuíno. "Posso perguntar, qual era seu posto na Marinha?" Raymond sorriu pela primeira vez no dia. "Fui médico hospitalar da frota naval. Cumpri 2 missões no Vietnã." Os 3 SEALs trocaram olhares de profundo respeito. Sabiam que os médicos da Marinha que serviram com os fuzileiros navais estavam entre os mais corajosos. Dr. Chen disse calmamente, usando o termo tradicional de respeito: "A honra é nossa." Se você acredita que há momentos em que as pessoas precisam se levantar, não para falar, mas para não ficar em silêncio, digite I. Ninguém filmou o desfecho, nenhum vídeo viral. Mas a história se espalhou mais rápido que qualquer post. A senhora, que estava 2 mesas distante, anotou tudo e publicou no fórum local de veteranos, intitulado 3 Homens que se Levantaram. Em 24 horas, o post atingiu 400.000 compartilhamentos. Um dos 3 marinheiros era o tenente-comandante Will Monroe, da equipe SEAL 2. Perguntado sobre o incidente, ele respondeu que não foi por ser veterano, mas porque Raymond foi o único que não se defendeu. Raymond foi convidado para uma cerimônia de homenagem na Academia Naval local, organizada pelos mesmos 3 marinheiros daquele dia. Sem câmeras, sem microfones, apenas uma cadeira no pátio e um discurso de um aspirante para um homem que um dia fora convidado a deixar uma mesa, mas nunca abandonou seu posto. Raymond abaixou a cabeça, calado. Depois daquele dia, ele recebeu mais de 300 cartas escritas à mão por estranhos. Uma criança enviou um cartão desenhado dizendo: "Obrigado por não desistir, mesmo quando outros desistiram de você." A história, que começou em um pequeno restaurante, tocou algo mais profundo que qualquer viral. Lembrou as pessoas do verdadeiro significado de respeito, serviço e dos laços que unem quem entende o sacrifício. 3 dias após o ocorrido, Monroe recebeu um telefonema de seu comandante. O que seria uma checagem de rotina se tornou uma conversa significativa. "Will, você tem noção do que fez naquele restaurante?" "Senhor, acabamos de defender um colega veterano que estava sendo maltratado. Você representou a Marinha do Espalhamento exatamente como esperamos, com honra, sem buscar reconhecimento e comprometido com nossos valores." O comandante continuou: "Pesquisei o histórico do senhor que você defendeu. O paramédico Raymond Ellis serviu 2 vezes no Vietnã. Foi condecorado com a Estrela de Prata por enfrentar fogo inimigo para tratar feridos e salvou 17 vidas durante a ofensiva do Tet." Monroe sentiu um arrepio. Ele nunca me contou isso. Homens como Raymond raramente contam. Para eles, servir é um dever, não uma conquista para celebrar. Em uma semana, a história chegou aos altos comandos da Marinha. Não como problema, mas como exemplo de valores a serem promovidos. O secretário da Marinha enviou pessoalmente uma carta a Raymond, não para pedir desculpas pelo ocorrido, mas para agradecer pelo exemplo de dignidade diante da adversidade. De volta ao restaurante, Sra. Patel implementava mudanças muito além da demissão de Derek Morrison. Criada em família militar, com pai na Marinha da Índia, ela sabia o valor do uniforme, independente da bandeira. "Na minha cultura", explicou a equipe numa reunião, "temos um ditado: o convidado é Deus, mas quando o convidado serviu a nação, ele é família." Imediatamente, políticas novas foram instituídas. Veteranos ganhariam assentos prioritários.
Descontos militares foram ampliados e, principalmente, todos os funcionários receberam treinamento para reconhecer e respeitar os militares. A mudança mais profunda foi a criação da Mesa 6, o mesmo lugar onde Raymond havia sido humilhado. Designada oficialmente como a Mesa de Honra, uma discreta placa de bronze foi fixada, reservada para aqueles que serviram e para todos que compreendem o verdadeiro significado do serviço. Essa mesa jamais ficava vazia por muito tempo. Militares da ativa, veteranos e suas famílias começaram a se reunir ali, transformando o espaço em um ponto de encontro informal para pessoas que compartilhavam valores e histórias comuns. Raymond manteve sua rotina dominical, mas nunca mais esteve sozinho. Os 3 SEALs adotaram a tradição de almoçar com ele, não como guardiões ou protetores, mas como amigos que realmente valorizavam sua companhia. Aos poucos, outros veteranos se juntaram ao grupo. A notícia se espalhou entre a comunidade militar. Aquele pequeno restaurante havia se tornado um local onde o serviço não era apenas tolerado, mas celebrado. Um sargento aposentado da Marinha passou a frequentar o almoço. Semanalmente, um piloto da Força Aérea da Era do Vietnã trouxe seu neto para conhecer o lugar. Uma veterana da Guerra do Iraque encontrou ali um refúgio onde seu sacrifício era reconhecido e respeitado. Os encontros cresceram, de 4 pessoas para às vezes 20 ou mais. A senhora Patel dedicou uma área inteira do restaurante ao que passou a ser conhecido como o Cantinho dos Veteranos. As emissoras locais tentaram entrevistar os veteranos, que recusaram educadamente. Algumas coisas, explicou Raymond a um repórter insistente, são mais valiosas quando não são exibidas diante das câmeras. Não estamos aqui para sermos exemplos, estamos aqui para sermos comunidade. 6 meses após o incidente, Derek Morrison candidatou-se a uma vaga em um restaurante concorrente. Durante a entrevista, o gerente lhe perguntou por que havia deixado o emprego anterior. Derek hesitou antes de responder com sinceridade. Cometi um erro grave de julgamento. Não tratei um cliente com a dignidade humana básica que merece. Aprendi da forma mais difícil que respeito não é opcional. Ele não conseguiu o emprego, mas a lição ficou marcada para sempre. Enquanto isso, o restaurante onde tudo começara tornou-se especial. Não apenas um local para refeições, mas um lugar onde os valores de serviço, respeito e comunidade eram vividos a cada dia. Um jovem recruta da Marinha, recém-saído do treinamento básico, ouviu falar da mesa de honra pelos instrutores e fez questão de visitá-la durante sua licença. Encontrou Raymond sentado em sua mesa habitual, cercado por amigos de diversas gerações do serviço militar. Corman Ellis? Perguntou o jovem com voz tímida. Ouvi sobre o que aconteceu aqui, sobre o que você fez no Vietnã. Só queria agradecer. Raymond olhou para o rosto sincero do jovem e viu a si mesmo 50 anos antes, cheio de esperança, pronto para servir, incerto sobre o futuro. Filho, disse gentilmente, faça seu trabalho com honra. É tudo que podemos fazer. O jovem assentiu, colocou um pequeno broche com a bandeira americana sobre a mesa e saiu, deixando sua singela contribuição para um legado que já ultrapassava qualquer momento de desrespeito. A história se tornara maior que o incidente que a iniciou. Virou um lembrete de que dignidade, respeito e comunidade não são conceitos abstratos, mas escolhas diárias, especialmente quando ninguém está olhando. E às vezes, quando pessoas boas tomam essas decisões no instante certo, criam algo que dura muito mais que qualquer vídeo viral. A mesa de honra permaneceu um símbolo vivo, um lugar sagrado para princípios e não apenas para pessoas. Raymond continuou vindo todo domingo, mas escolhia sentar-se em mesas diferentes, não para si, mas para guardar suas memórias. Os novos funcionários passaram a receber treinamento especial.
não só em habilidades técnicas, mas também em história e respeito. Quando perguntado por que, um garçom respondeu: porque aqui não esperamos que a sociedade nos ensine a respeitar. Fazemos isso por nós mesmos. Visitas de veteranos de outras cidades começaram a acontecer, atraídos pelo significado que a mesa representava. Senhora Patel observava o movimento de domingo, que transformara seu dia mais tranquilo no mais movimentado da semana, repleto de famílias militares, veteranos e pessoas que buscavam fazer parte de algo maior. É estranho, comentou ela ao gerente assistente, um ex-suboficial da Marinha. Estamos ganhando mais dinheiro do que nunca, mas esse nunca foi o objetivo. O gerente assentiu. Quando você honra o serviço honra você de volta. 3 meses após o episódio, um grupo de estudantes do ensino médio visitou o restaurante em excursão. O professor veterano da Marinha levou-os especialmente para ver a mesa de honra e ouvir sua história. Aqui vocês aprendem que defender o que é certo não exige permissão, disse ele. Às vezes basta se levantar. Um aluno perguntou: o que aconteceu com o gerente que foi rude com o senhor idoso? A professora fez uma pausa pensativa. Ele aprendeu que ações têm consequências. E às vezes, essas consequências nos fazem ser pessoas melhores. Raymond, que ouvira a conversa, se aproximou calmamente. Crianças, disse com gentileza. O importante não é o que aconteceu com ele. O essencial é o que vocês escolhem. Fazer quando veem alguém sendo tratado injustamente. Uma jovem levantou a mão. E se tivermos medo? Raymond sorriu. Ter medo é normal. Ser corajoso é fazer o que é certo, mesmo quando se está com medo. A professora tirou uma foto de Raymond com seus alunos, não para as redes sociais, mas para o mural da sala de aula. Mais tarde, contou aos colegas que seus alunos aprenderam mais sobre coragem naquele restaurante do que em qualquer livro didático. 6 meses depois, Derek Morrison voltou ao restaurante, não para comer, mas para conversar com a senhora Patel. Quero me desculpar, disse, e perguntar se posso ser voluntário, ajudar a servir refeições para veteranos em feriados. A senhora Patel olhou para ele, avaliando. Por quê? Porque preciso entender o que não compreendia antes. E talvez assim possa garantir que isso nunca mais aconteça. Ela concordou com algumas condições. Derek passou a trabalhar em turnos voluntários durante eventos de homenagem aos veteranos. Ouviu suas histórias, aprendeu que respeito se manifesta em atos, não em palavras. O primeiro veterano que Derek serviu foi o próprio Raymond, que ergueu os olhos do jornal e falou baixinho. Eu me lembro de você. As mãos de Derek tremiam enquanto servia o café. Sim, senhor. Fui eu quem pediu que o senhor saísse. Raymond assentiu lentamente. E agora você está aqui para servir. Isso é redenção. A partir daquele dia, Derek trabalhou todos os domingos, servindo café aos veteranos e aprendendo seus nomes, histórias e sacrifícios. Ele nunca esqueceu a lição silenciosa que Raymond lhe ensinou. Algumas transformações acontecem silenciosamente. Uma xícara de café de cada vez, um ato de serviço após o outro. A mesa de honra continuou vazia de clientes, mas cheia de significado. Um lembrete de que os lugares mais importantes são aqueles reservados a princípios, não a pessoas. Ninguém sabia tudo que Raymond Ellis vivera no serviço militar. Ele nunca falou sobre o que testemunhou, simplesmente viveu em silêncio, como tantos outros. Mas às vezes são justamente aqueles que não falam que fazem o mundo parar para ouvir. Ser expulso de uma mesa não foi o que o derrubou. O que fez os outros baixarem a cabeça foi a forma como ele se levantou, sem precisar gritar. E os 3 marinheiros que se levantaram naquele dia, eles não fizeram nada extraordinário. Apenas se levantaram na hora certa para provar uma verdade simples. Um soldado nunca almoça sozinho.
Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós!